Nessa tarde, amém? Hoje eu quero falar sobre Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12, que vai falar sobre Jesus no mar da Galileia, né? E o batismo dos seus primeiros discípulos, que ele mesmo batizou ali no mar da Galileia. Eu vou começar a falar do versículo 12, que diz assim: Jesus, porém, ouvindo falar que João Batista estava preso, ele voltou para a Galileia. Ou seja, Galileia aqui foi acrescentado na Bíblia, porque o lugar certo era Jordânia, a cidade de Jordânia. Por quê? Porque o Rio Jordão, ele fica próximo ali à cidade de Cisjordânia e Jordânia, né? Então, Jesus voltou para a cidade de Jordânia, né? E deixando a cidade de Jordânia, né? Ou seja, aqui está escrito deixando Nazaré, mas Nazaré também foi acrescentado na Bíblia essa palavra, tá? Ele deixando ali a cidade de Jordânia, foi habitar em Cafarnaum, ou seja, ele foi habitar na cidade de Cafarnaum, que é uma cidade marítima, né? Que fica ali nos confins da terra de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, né, junto ali ao caminho do mar da Galileia, né, além do Jordão, é outra palavra que foi acrescentada na Bíblia, né? A palavra certa é ao caminho do mar da Galileia, né? Tiraram a palavra Galileia e acrescentaram a palavra além do Jordão, né? Então, certo a dizer é no caminho, né, junto ao caminho do mar da Galileia. A Galileia das Nações. O que significa Galileia das Nações? Significa o quê? O mar da Galileia, que é o quê? O mar da Galileia, que é o mar da nação de Israel. Amém? E o povo que estava assentado em trevas, esse povo aqui estava falando de judeus, viu uma grande luz ali em Jesus, né? E aos que estavam assentados na região e à sombra da morte, a luz raiou para eles. Ou seja, os judeus viram ali, alguns judeus, né, que é os judeus messiânicos que existem nos dias atuais de hoje, né? Eles viram ali uma luz, né? Uma luz em Jesus. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que significa reinos dos céus? Significa o que? Novo Testamento, né? O Evangelho. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, que eram Simão, né, chamado Pedro, André, os quais lançavam as redes ao mar. Eles estavam pescando, né? Porque eles eram pescadores. E Jesus disse para eles: vinde a mim, ou seja, siga-me, e eu vos farei pescadores de homem. Ou seja, significa, e eu os farei ministros do Evangelho. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram. E adiantando-se dali, né, Jesus, né, que o nome certo é dizer Emanuel, né, Jesus ali, viu dois irmãos, né, que é Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Ou seja, João, que era irmão de Tiago. Ele viu Tiago e João num barco ali com seu pai, que era Zebedeu. Eles estavam consertando a rede de pescar e Jesus chamou eles. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai e seguiram-no, né? Ou seja, passaram a seguir Jesus. Mas antes deles seguirem Jesus, né, eles receberam o quê? O Novo Testamento. Eles receberam, né, o Evangelho ali, ouviu a palavra de Jesus ali, né, ouviu também o Novo, o Antigo Testamento, ouviu também o Evangelho, né, porque o Evangelho veio através de Jesus, amém? Não foi através dos discípulos, foi através de Jesus Cristo que veio o Novo Testamento, através de Jesus Cristo que veio o Evangelho, né? Mas Jesus também ensinava para eles o Antigo Testamento. Aí diz assim: e percorria toda a Galileia,
Toda a Galileia, não, essa palavra foi acrescentada. Toda o quê? A nação de Israel. Jesus percorria toda a nação de Israel, né? Ensinando dentro das sinagogas e pregando o evangelho do reino, que é o quê? O Novo Testamento, né? Que significa também o evangelho. E todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria. Toda a Síria não, outra palavra que foi acrescentada na Bíblia, porque Jesus estava andando ali pela nação de Israel, né? Então o certo é em Israel. E traziam-lhe todos os que padeciam, cometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, né? E os curava, e ele os curava, e seguia, e eles os curavam, ou seja, ele levava a palavra de Deus, né, o Antigo Testamento, e levava também o que? O Novo Testamento, né, o Evangelho, Novo Testamento, Evangelho, né, é a mesma coisa. E seguia uma grande multidão ali, né, ia seguindo Jesus ali, desde o mar da Galileia, uma grande multidão. Essas pessoas vinham de Decápolis, vinham de Jerusalém até ele, vinham da Judéia, vinham também ali, né, além do Jordão, vinham ali também da cidade de Jordânia, né, vinha da cidade de Cisjordânia, tudo ao encontro de Jesus ali, né, próximo ali ao mar da Galileia, que é onde Jesus batizou os seus primeiros discípulos, que é Simão Pedro, André, Tiago e João, né? Porque eles também foram batizados por Jesus, amém? Ali no mar da Galileia. E que vocês possam meditar sobre o que significa o capítulo 4 de Mateus, né? Que fala Jesus ali na Galileia, né? Que é o mar da Galileia, e os seus primeiros discípulos, ou seja, ele estava ali batizando ali, ensinando o evangelho, ministrando ali a palavra do Novo Testamento para eles, né? E batizava eles ali no mar da Galileia, e daí então esses discípulos passaram a ser seguidores de Jesus, né? Porque Jesus era um rabino, mestre na palavra, né? Ele também pregava o Antigo Testamento, ele também pregava a palavra de Deus, mas ele também veio trazer o Novo Testamento, né? Ele veio trazer o Evangelho, né? Não foram os discípulos de Jesus que trouxe, né, o Novo Testamento. Foi o próprio Jesus que trouxe o Novo Testamento, né? Deus entregou a ele, né? Ele era servo de Deus também, e Deus entregou a ele também o Novo Testamento. E ele foi passando o Novo Testamento para as pessoas que ele iam batizando e iam seguindo ele. Amém? E que você possa meditar nessa palavra ao decorrer desse dia.